E eu quero ministrar essa noite uma das passagens de um dos maiores avivamentos. Entre todos os avivamentos que houve na palavra de Deus, Ezequiel 37, você pode abrir a palavra aí. Fala de um dos maiores avivamentos da história do povo de Deus. E esse capítulo vai narrar uma realidade da vida do povo de Israel. Esse vale de ossos secos era a realidade do povo de Deus. E Deus usa uma pessoa que se posiciona para mudar essa realidade. Hoje, Deus quer te usar para que você mude a realidade do vale de ossos secos. Amém? Ezequiel 37, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o meu espírito e vivereis. Toda vez que Deus quer mudar a nossa história, toda vez que Deus quer trazer um avivamento numa área da sua vida que está morta, aqui Deus vai te levar a ver a situação primeiro. Aqui o profeta, Deus leva ele para o meio de um vale de ossos secos, e Deus faz ele ver a situação. Era um vale, era um grande cemitério, que tinham ossos sequíssimos. Era um grande cemitério, e esses ossos estavam separados. Eles estavam todos espalhados ali sobre o vale. E o Senhor, Deus, Ele fala para Ezequiel: vem cá, você vai ver a situação, para que essa situação mude. Querido, Deus vai fazer você muitas vezes ver coisas que você não vai gostar. No seu casamento, na sua vida financeira, na sua vida espiritual. Mas Ele vai te levar a ver, para que haja transformação, para que haja avivamento nesse grande cemitério. E o profeta, ele começa a olhar aquele vale, e ele não tentou organizar o vale, ele não tentou organizar os ossos. Fala para a pessoa que está ao seu lado: quando você vê uma área da sua vida que há morte e que precisa de avivamento, não tente organizar os ossos. Tem coisas que Deus vai querer que você tenha intimidade com Ele, para que Ele fale para você. Você percebe que Deus fala para o profeta: você vai falar o que eu te falar para esses ossos. Diga a esses ossos: ossos, colocarei em vocês vida e espírito. Querido, tem coisas que a gente tenta na força do nosso braço. Salvar um casamento que está morto, salvar uma vida financeira que está morta, salvar uma vida espiritual morta, na força do nosso braço. Mas olha aqui o que Deus fala para o profeta: olha, diga a este vale, libere a palavra a esse vale, mas diga o que eu estou dizendo. Quando você se depara com uma situação na sua vida que está precisando de um avivamento, você tem dito para essa situação que Deus está dizendo? Ou você tem dito o que tem vindo na sua boca? E é por isso que muitos casamentos que precisam ser avivados são destruídos, porque fala o que vem na boca, mas não fala o que Deus está falando. Porque se falasse vida, se falasse o que Deus está falando, a vida ia brotar. É uma condição de constância, de você todo dia semear naquela área da sua vida que está como um cemitério, que está em morte, para que a vida nasça. Então, querido, o profeta, ele começou a falar para aquele vale de ossos. Olha lá, isso aqui, depois a imagem anterior,
ele começou a falar para esses ossos espalhados. E ele começou a falar o que Deus falava para ele. Então, se você quer viver avivamento na sua vida, você precisa falar o que Deus está falando para você. Vida. Porque muitas vezes, quem coloca nos nossos lábios a morte, quem quer? Palavras de morte, palavras de derrota, palavras que não vai dar certo. Este homem não presta. Nossa, esse salário não vai dar. Quem coloca as palavras de morte não é Deus. Deus está dizendo: começa a profetizar a vida, porque vai haver um grande avivamento na sua casa, nas suas finanças, na sua vida. Em nome de Jesus. Deus é o maior, é a pessoa que mais está torcendo para que você viva uma vida de abundância. Eu queria que você imaginasse essa área da sua vida que você precisa que o Senhor traga um avivamento. E você percebe que aqui no texto não é só o profeta trabalhando sozinho, não é a força do braço dele, não é o que ele quer falar, mas é ele e Deus trabalhando para que aquela situação mudasse. Você acreditaria que um vale de ossos secos desse iria se levantar um grande exército? E ele começa a profetizar: vale de ossos secos, ouça a palavra do Senhor. E ele começa a profetizar tendões, ligamentos. Ele começa a profetizar com que aqueles ossos se juntassem. A Bíblia diz que começou a ouvir barulhos de ossos, porque eles estavam espalhados. E ossos começaram a juntar em ossos até se formar um grande exército. Mas Deus não queria só a aparência de exército. E aí Deus disse para ele: profetiza o meu espírito. Profetiza nesse corpo já estruturado, levantado, com a aparência de exército, com a aparência de casamento, com a aparência de vida financeira abençoada, com a aparência de vida espiritual firmada. Começa a profetizar o meu espírito. Oh, aleluia. Querido, você sabe o que vivifica? É o Espírito de Deus. É o Espírito da vida. E essa noite está operando aqui. Deus é o Deus dos 7 Espíritos. E essa noite está operando o Espírito profético. É o Espírito que você vai liberar a palavra profética e vai haver avivamento. E também o Espírito da vida, que veio para mudar a sua história. Amém. Jesus, ele foi e encontrou com o pai de uma menina morta. Não havia mais saída, não havia mais solução. E talvez hoje você chegou aqui pensando da mesma forma: para mim nessa área não há saída, não há solução. Mas aqui o avivamento, Ezequiel 37 está nos dizendo que há esperança sim. Há esperança. E aquele pai encontra com Jesus, e aquele pai começa a conversar com Jesus. Chega um mensageiro do diabo. Porque muitas vezes quando você começa a ativar a sua esperança para a situação mudar, e você chega para Jesus e a sua esperança é acesa, chega alguém para dizer para você: a menina morreu, acabou. Para de incomodar Jesus. Chega, não vai dar certo. Jesus chamou a atenção daquele homem: olha para mim. Não temas mais crer somente. É o que ele está te dizendo essa noite: não temas mais crer somente. E Jesus foi com Jairo para a casa dele. Chega lá, a menina estava morta. Mas na visão de Jesus ela estava o quê? Dormindo. A menina já morreu. A menina está dormindo. Essa área da sua vida que você pensa está morta, Deus está dizendo: está dormindo. Para Deus, querido, morte não é nada. Ele venceu a morte. Amém. E inclusive o texto diz: ó morte, onde está a sua vitória? Onde está o seu aguilhão? Tragada foi a morte pela vida. O meu Redentor vive. Tragada foi a morte pela vida. Então você pode dizer hoje, com a sua palavra profética, começa a profetizar a vida. E aí você vai dizer: tragada foi a morte pela vida, o meu Redentor vive. Querido, quem venceu a morte foi Jesus. Ele é a vida. E essa área da sua vida que foi afetada de alguma forma, já foi tragada pela vida, querido. Em nome de Jesus, o seu Redentor vive. Você precisa crer nisso. Você precisa crer nisso. O Espírito da vida quer vivificar sua casa. O Espírito da vida quer vivificar seu casamento. O Espírito da vida quer vivificar sua família, a sua saúde,
as suas finanças, o seu espírito. Então, querido, mude a sua fala, porque o que mudou, o que trouxe o avivamento, foi um posicionamento de alguém que mudou o que falava morte e começou a falar vida. Recentemente foi feito um experimento com 2 plantas. Uma planta, aquele cientista começou a dizer para ela: você vai morrer quando você crescer, você vai secar, você não vai dar frutos. Outra planta, ele começou a dizer: você vai ser frondosa, você vai dar frutos. E ele começou a profetizar palavras de vida para outra planta. A planta que ele profetizava palavras de morte secou e morreu. Mas a que ele profetizava palavras de vida reviveu, deu frutos, produziu. Então nós precisamos aprender a profetizar vida e a declarar em situações que parecem improváveis e impossíveis que essa situação vai mudar. Amém, querido? Que essa situação vai mudar. Então nós começamos a falar vida. Você começa a declarar a sua cura. Você começa a declarar que é sarado. Você começa a declarar que é próspero. Você começa a declarar sobre a vida do seu esposo bênção. Sobre a vida da sua esposa bênção. E os ossos começam a remexer. E o vale, o cemitério começa a remexer. E ossos começam a bater em ossos. Até cada osso encontrar o seu lugar. E até que a vida venha. Até que o Espírito sopre. Amém. Eu vi um testemunho essa semana de uma mulher. Ela casou com um homem. E esse homem, ela é uma mulher temente a Deus. Esse homem, ele era promíscuo. Ele traía. Ele não honrava a família, os filhos. E ele humilhava aquela mulher. E ele chegou para ela e falou para ela: até quando você vai ficar lutando, orando, buscando por mim? E ela disse para ele: até eu te levar para o céu. Até eu te levar para o céu. Querido, nós precisamos desse espírito dentro de nós. Nós precisamos ter um espírito que não desiste, mesmo diante de um vale de ossos secos, mas um espírito que é firme e inabalável. Ela conseguiu ganhar ele. E ela está vivendo o melhor tempo da vida dela. Mas eu estou olhando o que você está falando. O que está saindo da sua boca? Reclamação? Quando você depara com um vale de ossos secos, o que está saindo da sua boca? Você está falando que está vindo? Ah, não. De novo, não. O que você está falando? Deus espera que você fale vida. Deus espera que saia da sua boca palavras de avivamento, que vão mudar uma estrutura de derrota, uma estrutura que está falida, em uma estrutura como essas dos ossos secos de vida. Até se tornar um grande exército de pé, querido. Sabe, Ezequiel, ele perguntou para Deus: Senhor, o Senhor que sabe. Mas Deus tinha perguntado para ele: e aí? Deus está te perguntando: pode mudar essa situação na sua vida? E você está perguntando para Deus: Deus, vai mudar? Deus, o Senhor vai mudar? E Deus está devolvendo para você: pode mudar essa situação na sua vida? E aí a sua resposta tem que ser: Senhor, o Senhor sabe. E quando ele falou: Senhor, o Senhor sabe, Deus falou: então, como eu sei, você vai começar a abrir sua boca e vai falar vida. Você vai começar a abrir sua boca e vai liberar vida nesse vale. Como eu sei, você vai falar o que eu falo. Você vai pensar o que eu penso. Você vai pensar vida, vai falar vida, e essa situação vai mudar. E o que aconteceu? O exército ficou de pé. Tendões, carne, espírito. E se formou um grande exército, querido. Deus está fazendo essa noite isso na sua vida. Mas Ele está te devolvendo a sua pergunta. Senhor, esse homem vai mudar? Vai mudar? Ele está te devolvendo. Senhor, o Senhor sabe. Então, como eu sei, começa a fazer o que eu faço, falar o que eu falo, ver como eu vejo, ouvir como eu ouço. Amém. Não importa a situação que você esteja passando. A palavra de Deus vai dizer: crie, por isso falei. Nós cremos, por isso nós falamos. Você só vai falar o que você acredita. Se você acredita muito em morte, vai ser morte. Se você acredita muito em separação, vai ser separação. Se você acredita muito em derrota, é derrota mesmo. Um dia uma pessoa falou para mim assim: eu não vou casar. Eu nunca vou casar. Eu falei: você não vai mesmo? Não. Ela assustou.
Eu nunca vou casar. Ah, eu não vou casar. Tudo pra mim dá errado. Eu falei, você não vai casar mesmo. Ela olhou pra mim, pastora, a senhora tá falando isso? Eu falei, você não vai casar mesmo não. Ela falou, mas por que a senhora tá falando? Porque você tá falando. Enquanto você falar que você não vai casar, você não vai casar. Você tem tanta fé que você não vai casar. Querido, você precisa crer. E quando você crê no que Deus está colocando no seu coração, você começa a falar o que Deus está falando com você. Você começa a falar, dificilmente você vai ver sair da minha boca uma palavra de derrota, uma palavra pessimista. Porque a gente precisa liberar palavras de vida. Quando eu chego num lugar e a pessoa já começa a falar derrota, a falar destruição, a falar de catástrofe, aquilo me incomoda tanto. Me incomoda o meu espírito, porque o meu espírito não é desse espírito. O meu espírito não é esse. O meu espírito é o espírito do meu Deus, que vivifica os mortos, que levanta da sepultura, que levanta o vale de ossos secos através da minha palavra. Então, querido, tome um posicionamento para viver o avivamento. Você precisa ter uma boca que fala vida. Profetizar sobre o cemitério, profetizar sobre o vale de ossos secos. Você precisa. Eu já contei para vocês uma experiência que eu tive de uma pessoa morrendo. E eu entrei lá naquele quarto e eu falei, volta. Eu não aceito. Se não for o momento dessa pessoa aí, eu não aceito o diabo levar. Volta em nome de Jesus. A pessoa voltou. E quando ela voltou, ela contou que ela já estava lá. E ela ouviu a minha voz chamando ela de volta. Querido, você precisa se posicionar espiritualmente. Porque se você não se posicionar espiritualmente, o diabo vai roubar muito de você. Muito. Ah, eu não sei por que está acontecendo isso. Talvez você liberou uma palavra de reclamação. Talvez você deixou de dar graças pelo que você tem e começou a falar o que falta, o que falta, o que falta. E toda vez que você olhar para o que falta e você não começa, e você vai ser ingrato e não vai ver o que Deus está fazendo e olhar para o que você tem. E isso desagrada o coração de Deus. Isso é uma porta para o diabo entrar e trazer destruição, trazer gastos extras, trazer coisas inesperadas que você não estava esperando, mas isso aconteceu. Então vigia sua boca. Vigia o seu coração. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Meu Deus, o que sai da nossa boca é o que está aqui, ó. Se o meu coração está cheio de reclamação, de insatisfação, de ingratidão, minha boca vai começar a falar. E quanto mais minha boca fala, ela está chamando. Quanto mais ela fala, ela está chamando destruição. Mas quando a minha boca fala vida, ela está chamando vida. Ela está atraindo vida. Ela está mudando situação. Amém? É assim, querido. Querido, eu estava andando num carro, uma época ruim de andar. Não tinha ar-condicionado, tinha nada. Eu estava andando nesse carro e eu comecei a falar dentro desse carro. O carro que eu queria, o que Deus iria me dar. Minha boca estava tão cheia de vida que eu comecei a me perceber dentro do carro novo. Eu não estava mais dentro do carro velho, não. Eu me via tudo novo. Eu me via dentro do meu carro novo. Em pouco tempo, o Senhor moveu. E foi quando o Senhor me deu um carro excelente. Então, querido, a gente precisa começar a liberar. Você libera, você crê com o seu coração. Você confessa com a sua boca. Eu cria tanto naquilo. Eu cria tanto que Deus ia me colocar num lugar mais alto, que eu comecei a falar. E quanto mais eu falava, você acha que eu convencia Deus? Vocês acham que a gente fala para convencer Deus? Não. Você fala para convencer você e aumentar a sua fé. Por isso que Deus quer que você fale. Quanto mais você fala para o vale de ossos secos, você convence você. Não Deus. Deus já sabe que é seu. Deus já sabe que a cura é sua. Deus já sabe que o milagre é seu. Deus já sabe que a provisão é sua. Então você precisa falar para você se convencer. Aumentar a sua fé. Vamos praticar isso essa noite. Vamos ficar de pé. Crie, por isso falei. Nós cremos, por isso nós falamos. Eu criei com o meu coração e confessei com a minha boca. A boca fala o que o coração está cheio. Existe um vale, pode reviver esses ossos, Senhor, o Senhor sabe. Então se eu sei, começa a falar o que eu falo. Vida. Feche os seus olhos.